Em nome de Jesus. Amado Deus, bendito Deus, eterno Pai. Senhor, neste momento nós somos gratos ao Senhor por tudo que aqui foi realizado até agora. Continua conosco, falando conforme o seu querer. Que não venha ser o seu ungido pastor Luciano, mas o teu Espírito sobre ele. Fala, Senhor, aquilo que nessa noite, Pai, a sua igreja necessita ouvir. Abençoa, Pai, confirma a palavra da nossa boca e a obra das nossas mãos, em nome de Jesus. Vamos receber o pastor Luciano com palmas para Jesus. Santa paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quero, nessa noite, trazer uma palavra para a igreja aqui. Livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Por favor, vamos estar aqui fazendo a leitura nessa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Aleluia. Todos encontraram? Gênesis capítulo 28, versículo 10. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. O título diz assim: a visão da escada. 28, 10 diz assim: partiu Jacó de Bezebar e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu a te darei, a tua descendência. A tua descendência será como o pó desta terra. Estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que eu te referido. Despertando Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E primeiro disse: quão temível é este lugar, e a casa de Deus, a porta dos céus. Aleluia, somente aqui. Os irmãos podem tomar os seus assentos, dando glória a Deus. Aleluia. A passagem aqui, a qual acabamos de ler, e fala um pouco sobre o sonho de Jacó. Para que nós possamos entender bem esta passagem, nós voltamos alguns versículos anteriores. Nós vamos ver que Jacó é irmão de Esaú. E Jacó, nessa época, antes de chegar neste lugar, a Bíblia que vai nos falar que chegou um certo momento ao qual o seu pai, ao qual tinha um carinho a mais, um apreço a mais por Esaú, porque Esaú era o homem da caça, era o homem do campo, era o homem que estava acostumado a caçar os animais para poder trazer o alimento para casa.
Mas a Bíblia fala que Jacó era aquele que era o queridinho, que era o mais querido pela sua mãe, que era aquele que ficava a maior parte do seu tempo na tenda. E a sua mãe, o que? Tinha um apreço, tinha um carinho maior por Jacó do que Esaú. Mas a Bíblia fala que chega um certo tempo, ao qual o seu pai já chegava já na velhice, ao qual os seus olhos já não enxergavam mais direito, ao qual ele já chegava, os seus dias estavam findando na face dessa terra. O que o pai dele fez? Chamou Esaú, o filho mais velho, e falou assim: Esaú, quando você começar a conversar, ei, está chegando os fins dos meus dias. Vai você, que é o primogênito, vai para o campo caçar, traga uma caça, volta e prepara um guisado, para que eu possa comer, eu possa te abençoar, para que eu possa te dar a bênção. Esaú, que era o primeiro filho, o primogênito. Mas a Bíblia vai falar que a mãe deles ouviu o que o pai falava com Esaú. Ela chama que quando Esaú saiu para o campo para caçar, ela chama o seu filho mais novo, Jacó, e fala: ei, eu ouvi a conversa do seu pai com o seu irmão. O seu irmão saiu somente para o campo, para uma caça, para preparar o guisado, para trazer para o seu pai, para que ele possa abençoar. O que eu vou fazer? Ei, Esaú, vai ali, ó, aonde estão as criações do seu pai, pega ali alguns animais, mata e traga para que eu prepare um alimento, para que eu prepare o guisado, e você leva para o seu pai, e você se faça como se fosse seu irmão, para que você venha receber a bênção que é do teu irmão. Aleluia, aleluia. Ei, estava ali entre família, e a bênção era para ser dada para o filho mais velho, que era o primogênito. Mas o filho mais novo, que era conhecido como trapaceiro, ou outro nome que era conhecido, ele quis tomar a bênção do seu irmão mais velho. A Bíblia fala que no seu nascimento, quando eles nasceram, Esaú será o primeiro de Jacó, por ser aquilo, ele agarrou do calcanhar do seu irmão, porque o seu irmão estava nascendo primeiro, ele que fez que agarrou no calcanhar dele. E o que? Mas na Bíblia, mas para Deus este homem não era conhecido como um trapaceiro, como eu falei, não, ele era conhecido como aquele que agarra as oportunidades, aquele que não desperdiça a sua oportunidade. Ei, ele já nasceu com essa índole, já nasceu com essa coragem, já nasceu com essa vontade. Ei, eu vou vir para a face da terra, mas todas as oportunidades que eu tiver, eu vou alcançar, eu vou conquistar os meus objetivos. Ei, se nós lemos a Bíblia Sagrada, mais algumas passagens falando sobre Jacó, ela vai trazer uma passagem ao qual ele estava em certo lugar no deserto, e de repente, durante a noite, aparece um anjo naquele lugar. Ele já fala que ele fez o quê? Ele agarrou, ele começou a lutar com o anjo, começou a lutar, a guerrear com o anjo, porque o quê? Ele queria uma bênção, e aquela ali era a sua oportunidade. Aí chega um certo momento que a Bíblia fala que depois de passar a noite lutando, quando a alva já ia nascer, que o dia já tem que amanhecer, o anjo fala: ei, salto, que a alva já está para nascer. Aí ele fala assim: mas eu não te soltarei enquanto tu não me entregar a minha bênção. A minha bênção, eu vim lutar para a minha bênção. O que quer dizer? Ele passou uma noite lutando, lutou a noite inteira para conquistar aquilo que ele queria, para conquistar a sua bênção. E ele não desistiu. E a Bíblia vai falar para ele, vai falar o seguinte: que chega um certo momento que o anjo deu uma joelhada na coxa de Jacó, deu uma joelhada, e de repente ele pergunta para o anjo: mas qual é o teu nome? E ele, sem responder, ele fala assim com Jacó. Aí Jacó pronunciou que ele era Jacó. A partir de hoje, Jacó, você não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel. O seu nome será Israel, que o Senhor, como príncipe, lutou com homens e lutou com Deus para conquistar sua bênção. O que quer dizer? Ele não
observou os limites, não observou o obstáculo, mas ele agarrou a sua chance, agarrou as suas oportunidades e lutou para aquilo que ele queria, lutou para os seus objetivos, e aquele ao qual não desperdiça as suas oportunidades. Aleluia. O engraçado é que quando ele voltava para a sua família, as pessoas de frente observando ele falavam assim: ei, é Jacó. Outros falavam: ei, não é Jacó. Você é Jacó. Outros não é Jacó. Porque ele andava, mas ele manquejava por causa da joelhada que ele tomou na coxa. Ele voltou mancando. E quando um discutia: é Jacó, não é Jacó. O jeito de andar é diferente. O jeito do corpo vai ser Jacó, mas eles estão mancando, Jacó não mancava. E quando ele chega e fala assim: era Jacó, mas a partir de agora é Israel. Porque ele falava assim, que quer dizer? Porque aquele que tem sim um encontro com Deus, ele não volta falando da mesma forma que falava. Tem que ser mudado. Porque se você tem um encontro com Deus, você não age da mesma forma como agia. Você tem que ser transformado. Porque você tem um encontro verdadeiro com Deus, você não anda da mesma forma que andava. Você tem que ser transformado. Você tem que ser transformado. O teu encontro com Deus vai gerar sim uma transformação. As pessoas que olharem para você vão perguntar: é Jacó ou é Israel? É Jacó, pode ser como mesmo, mas a transformação começou aqui dentro. O jeito de falar agora é diferente. O jeito de agir é diferente. O jeito de andar é diferente, porque eu tive um encontro com Ele, um encontro com o Altíssimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai nos falar que Ele teve sim um encontro. E aqui nós estamos reunidos. Nessa noite não é à toa, não é em vão. Nós vamos aqui para podermos ter um verdadeiro encontro com Deus. Ei, o autor, o consumador da nossa fé está neste lugar. Mas Ele está neste momento a sondar cada coração, a sondar cada pensamento. Ele quer olhar para você naquele dia que está com o coração aberto, disposto a ser transformado, a ser lapidado por Ele. Aleluia. Estamos aqui neste lugar reunidos para que possamos ter um encontro com Ele. E qual é a nossa maneira de ter esse encontro? É a nossa devoção, é a nossa adoração, é a nossa oração que fizemos ao Senhor. Aleluia. Porque quanto mais você o adora, quanto mais você o busca, mais Ele se declara na tua vida, mais Ele declara o amor que tem sobre a tua vida, sobre você. Quanto mais você se entrega, mais Ele se manifesta na tua vida. Este é o local de encontro. Este é o local de você ser transformado. Você vai ser lapidado por Ele. Aleluia. Eu vi que vai nos falar, vai nos continuar dizendo que quando Jacó preparou o guisado e trouxe para o seu pai, o que ele fez? Ele se fez pelo seu irmão mais velho, que era Esaú. Se fazendo por Esaú. Quer dizer o quê? Ele enganou seu pai para tomar a bênção de seu irmão. Ele queria a bênção de teu irmão. Irmão, veja bem essa palavra que tem que ser revelada nesse momento. Aqui a luta, todo esse trabalho foi por causa de quê? Foi por causa da bênção. Ali era um momento, um tempo ao qual uma bênção, irmão, sobre a tua vida tinha sim um grande valor. As pessoas que têm assim a bênção, ela tinha sim um grande valor. E muitas vezes quando estamos chegando no termo do culto, no termo do trabalho, quando vamos dar a bênção apostólica, quando vai abençoar a tua igreja para construir para a tua casa, às vezes nós pensamos que não tem valor. Pensamos que é só um costume no nosso tempo. Mas não, irmão, a bênção que é dada aqui neste lugar tem sim o teu valor. Ela tem sim efeito sobre a tua vida. Tem sim um grande efeito para ser feito na tua vida. Aleluia. Ele vai nos falar aqui, depois que Jacó enganou seu pai e conseguiu a bênção, depois que o seu irmão mais velho chega da caça, depois de caça que chegou com o seu guisado e descobriu que seu irmão tinha se roubado a tua bênção,
Quando seu pai tentou que tinha roubado sua bênção, o que ele fez? Ele se irou, se indignou. E ele planejava assim em seu coração, mais pra frente, depois que o seu pai partisse, que ele ia matar o teu próprio irmão. E a mãe dele, quando descobriu que ele planejava a morte do seu irmão, o que ele fez? Ei, Jacó, o teu irmão planeja contra a tua vida. Vai, junta as tuas coisas e vai para a casa de Labão. Se esconda, se abriga lá naquele lugar, até que passe a ira, que passe o furor do teu irmão. E mesmo assim ele fez. Ele rapidamente pegou o que podia e saiu, caminhando pelo deserto, até em direção à casa de Labão. Mas era um caminho longo, o caminho que tinha que percorrer era um caminho longo. Ele falou que quando chega à noite, quando era só entardecer, ele já cansado daquela caminhada que ele fez, chegou em certo lugar e ia deitar para dormir. Ele fala que ele pega uma pedra, põe ela como travesseiro e deita ali para dormir. E quando ele estava dormindo, Deus aparece para ele em sonhos, aparece para ele uma visão. E quando ele sonhava, pode falar que ele via uma escada posta do céu que tocava a terra. E essa escada havia anjos que por ela que subiam e desciam. Ei, qual foi a visão que ele teve? Ele viu que os anjos pela escada saíam do céu, desciam e tocavam na terra. Depois que tocavam na terra, subiam para o céu. Os anjos subiam e desciam pela escada, subiam e desciam pela escada. Essa visão a qual ele estava tendo. E se nós formos olhar muito bem pela história, que o povo judeu, os estudiosos da época dos judeus, quando diziam que nós sabíamos que toda escada tem degraus, e tem sim uma quantidade de degraus. Mas o povo judeu, os historiadores daquela época dizem que quantos degraus tinha essa escada. Eles se atreveram a dizer quantos degraus havia essa escada. E aquele povo dizia o quê? Que essa escada, que tinha a visão de Jacó, havia o quê? 4 degraus. 4 degraus que havia nessa escada. E cada degrau simbolizava uma fase na vida de Jacó. E cada degrau simbolizava 7 anos da vida de Jacó. 7 anos, cada degrau. Que ele dizia. O primeiro era o quê? Era o físico. O primeiro degrau simbolizava 7 anos, como os 7 anos físicos. O segundo degrau simbolizava o emocional. O terceiro, o intelectual. O quarto, o espiritual. 4 fases da vida de Jacó, a partir daquele momento que se iniciaria. Creio que chega um certo momento que se inicia fases na vida de cada um ser humano. A partir do momento que ele estava ali, quando ele chegou na casa de Labão, a Bíblia vai nos falar que quando ele estava na casa de Labão, ele se interessou por uma de suas filhas. Ele, quando viu as filhas de Labão, mas teve uma que ele se encantou, que ele se interessou, que era a Raquel. E ele chega em Labão e fala assim: Labão, quero casar com uma de suas filhas, que era a Raquel. Aí Labão falou o seguinte: pois bem, pode sim se casar, mas você vai ter que trabalhar 7 anos para casar com uma das minhas filhas. Vai ser 7 anos trabalhando para mim. Ele passou 7 anos trabalhando, que era o quê? A primeira fase da vida dele, a física. Passasse os 7 anos, ele vai concretizar os 7 anos daquele dia, vai se casar com a filha. E ele queria a Raquel. Aí a Bíblia fala que quando chega o momento de se casar, é o quê? Veio Lia. A Lia para se casar com ele. E ele se casou com Lia. Mas ele falou com ele assim: ei Jacó, não é a Lia que eu queria, mas eu queria me casar com Raquel. É com a Raquel. Aí Labão, que era o seu sogro, falou assim: ei, mas aqui não funciona desse jeito não.
Aqui primeiro a gente casa as mais velhas, para depois casar as mais novas. É assim que funciona aqui desse jeito, é assim que funciona neste lugar. Primeiro casa-se a mais velha, para depois vir a mais nova. E ele se casou com Lia, a primeira fase espiritual, a primeira fase física. Casou-se com Lia, a primeira fase física. Mas como ele queria se casar com Raquel, ele teve que trabalhar mais 7 anos para Labão. E depois dos 7 anos trabalhado, ele se consegue se casar com a mulher que ele amava, que era o quê? Que era Raquel. Depois de mais 7 anos, aí chegava o segundo ciclo da vida de Jacó, que era o quê? O emocional, porque ele casou com a mulher que ele amava. Conseguiu casar com a mulher que ele ama. O segundo ciclo emocional, quer dizer o quê? Já estava no segundo degrau da vida, da fase da vida de Jacó, o segundo degrau. Mas a Bíblia fala que depois que ele se casou, ele ainda continuou trabalhando para Labão. Porque em toda a sua criação, em tudo que ele fazia, tudo que ele tocava, Deus era com ele. E Deus o abençoava, e Deus o prosperava. Em todas as criações ao qual ele criava, Deus abençoava de maneira sobrenatural. Tanto que ele se abençoava e Labão não era abençoado da forma que ele era. Labão começou a ter o quê? Inveja, querer roubar, querer fraudar ele. Aí começou a chegar o quê? A terceira fase, que é a intelectual, a qual chegou o momento ao qual Deus tinha que fazer o quê? Dar uma estratégia para ele, para que ele não pudesse mais ser enganado, mas pudesse continuar sendo abençoado em tudo aquilo que ele fazia. Chega a terceira fase, aos 7 anos, chega no terceiro degrau da fase de Jacó. E ele continuava a trabalhar, mas em seguida vai falar que quando chegava na quarta fase, que era o quê? A fase espiritual, a fase do último degrau, era o momento no qual Jacó estava ali se preparando para pudesse ter um verdadeiro encontro com Deus. Jacó tinha assim ter experiências incríveis com Deus, porque tanto que a Bíblia, quando nós lemos aqui, no finalzinho fala, ali não era outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Era porque havia uma porta aberta para ele, havia uma porta preparada para ele, porque ele alcançou o quarto nível, o quarto degrau, que era o quê? A porta do céu aberta diante da vida dele. A nossa vida, às vezes, se resume nessas situações, nessas fases, porque quantas vezes queremos conquistar algum objetivo, conquistar algo, e encontramos portas fechadas em nossa vida, encontramos pessoas virando as costas, encontramos tudo aquilo de errado. Mas aqui a palavra fala que aquele que ainda continua focado somente nele, as portas do céu ainda continuam abertas sobre a vida dele. É como se Deus quisesse falar para ele nesse momento: existe uma porta do tamanho de cada um. Existe uma porta preparada para cada um aqui no céu. Existe uma porta aberta para cada um de nós. O mundo pode ter fechado as portas, mas Deus fala, mas as portas do céu ainda continuam abertas na tua vida. A porta do céu ainda continua aberta em direção a você. A casa de Deus ainda continua aberta. Mas é somente você que pode conquistar. É somente você que pode alcançar. É somente você que tem que preparar a tua vida, que tem que se preparar para alcançar esse objetivo, esse propósito. A Bíblia vem nos falar que aqueles que perseveraram até o fim, somente aqueles que perseveraram até o fim, herdará aquilo que Deus tem preparado. Quer dizer, que nós possamos entender com isso, que nesta caminhada vamos sim encontrar muita pedra de tropeço, vamos encontrar muitos obstáculos,
Mas aquele que perseverar, Deus ainda continua te guiando. Deus ainda continua contigo, Deus ainda continua te orientando. Mas é para que vai aquele que continua perseverando, aquele que continua confiando, continua andando com Ele. Porque nós sabemos que nesta caminhada, os levantes para nos fazer parar são muitos. Os impedimentos são muitos, mas aquele que ainda se levanta crendo, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Você vai conquistar aquilo que Deus tem sim preparado para você, preparado para a tua vida. E aquele sonho de Jacó, da escada, que tocava o céu e o chão, com as portas abertas, é sempre uma visão. O que Deus queria falar com ele naquele momento. É como o sonho que Deus tem dado para cada um de nós, dias após dias, tentando falar com cada um, para assim, ei, eu ainda tenho planos para a tua vida. Eu ainda tenho propósito para a tua vida. O mundo pode dizer que não, mas eu ainda tenho preparado coisas grandes na tua vida. Eu ainda continuo no controle de todas as coisas. Eu ainda continuo trabalhando naquilo que tu tem me pedido, naquilo que tu tem desejado. Eu ainda continuo trabalhando. Deus tem que tentar nos alertar para que permanecemos fiel a Ele, para que permanecemos fiel em buscar o nosso Senhor a cada dia. E essa oportunidade que nós estamos tendo aqui nesta noite, possamos dizer que é mais um obstáculos que vencemos. Eu creio que muitos que chegaram aqui chegaram passando por cima de muitas coisas, muitos impedimentos, mas você chegou aqui e Deus tem visto, e Deus está vendo tudo que você está fazendo para poder estar adorando a Ele, amém? Aleluia. Vamos até aqui, irmão, qual o seu eternidade, amém? Que Deus possa estar abençoando a cada um de maneira sobrenatural, amém? Amém? Vamos estar nesse momento revolucionário com a salva de palmas, amém? Graças a Deus. Palavra, né, abençoada, né? Louvado seja o nome santo do Senhor.